Meu querido e minha querida colega profissional da área da saúde, estou muito feliz em estarmos juntos aqui nesse segundo dia do nosso webinário sobre nutracêuticos na prática médica. Um assunto assim que eu amo de paixão e estou muito feliz aqui em estar com vocês para a nossa parte 2. Então a gente começou falando como lotar a nossa agenda, como encher a nossa agenda, como conquistar novos pacientes. Esse foi um bate-papo de ontem que foi muito legal. E hoje a gente vai para o segundo passo, como fazer um atendimento de excelência. Então, o paciente já veio para o seu consultório e agora como você fazer um atendimento de excelência. Isso, sem dúvidas, vai ser o fator que vai fazer você manter a sua qualidade de atendimento e manter a sua qualidade de vida também, já que a gente visa uma qualidade de atendimento, onde você vai conseguir manter uma qualidade de tratamento do seu paciente tão bom quanto também. Então, vamos começar esse bate-papo nosso. Para quem ainda não me conhece, para quem é novo aqui na rede, o meu nome é Dr. Tiago Brigagão Alcântara, eu sou médico do esporte e do exercício pela AMB, pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício. Eu sou consultor da Atlética Nutrition e sou diretor da Revive Clinic, aqui em Ribeirão Preto. Já atuo na área há mais de 10 anos, atuo também na área de endocrinologia, então tem uma bagagem muito grande aqui que eu estou disposto para entregar de bandeja para vocês nesse webinário, todo esse nosso atendimento, toda essa prática ao longo de mais de 10 anos e mais de 10 mil atendimentos. Então, não saia daqui que a gente vai ter um bate-papo muito bacana, muito interessante sobre essa prática de um atendimento de excelência. Bom, o que é um atendimento de excelência, né? O atendimento de excelência, o objetivo principal é você resolver o problema do seu paciente, tá? Mas antes de resolver, a gente tem toda uma embalagem que precisa ser feita. Então, eu costumo falar que um tratamento perfeito, ele não começa na hora da sua prescrição, né? Ele começa na hora da sua consulta. Então, a partir do momento que o paciente liga para a sua clínica, né? E aí, a partir disso, toda a mágica tem que começar a acontecer. Então, o atendimento de excelência, né? Todo paciente que entra em contato com a sua clínica, ele tem que ser bem tratado em toda a jornada de atendimento. Desde o primeiro contato, então essa importância do contato telefônico, onde a gente vai conversar sobre dicas do que a gente pode fazer para melhorar esse primeiro contato do seu paciente, já que a secretária é ali a sua linha de frente. Então, a gente vai falar sobre estratégias para a gente melhorar essa linha de frente também. Até a sua consulta, sem dúvida, esse aqui é o bolo completo, né? E a cereja do bolo é o seu tratamento e o pós-venda, que é tão importante quanto todos os outros processos. Então, um atendimento de excelência, ele vai englobar esses três passos, né? O primeiro contato, o seu atendimento, o seu tratamento e o pós-venda, né? Que é tão importante quanto. E por que a gente vai investir num tratamento de excelência, né? Ah, Thiago, isso aí pode ser bobeira, né? Não precisa, por que eu estou acompanhando esse curso, né? Gente, o atendimento de excelência, ele é crucial tanto para você melhorar a propaganda boca a boca, que foi o que a gente conversou ontem, que é uma das maneiras mais importantes para trazer pacientes para você, como também para evitar crises, né? Então, a gente sabe que a gente lida com pessoas, né? Então, tem pessoas que às vezes não estão num dia muito bom e ela vai desencadear todo aquele lixo do mundo em cima de você. E se você não está preparado para gerenciar crises ou não tem uma equipe muito boa para gerenciar crises, isso vai sujar o nome da sua empresa. Então, um atendimento de excelência, ele tem alguns protocolos que a gente vai conversar aqui, onde a gente vai tanto aumentar essa questão da propaganda boca a boca, como também melhorar essa questão de gerenciamento de possíveis crises que podem existir com qualquer pessoa, né? A gente está sujeito a isso, a gente está com a porta aberta, então a gente pode receber qualquer pessoa na clínica e isso pode gerar algum conflito, então a gente tem que saber também estar preparado para possíveis conflitos também. E a gente sabe que uma propaganda boca a boca ela é muito positiva, mas uma propaganda negativa ela é tão ruim quanto, então a gente não quer ter essa propaganda negativa no nosso serviço, por isso a gente sempre tem essa mente, né, de um atendimento de excelência em todos os passos que o paciente tiver dentro do seu serviço. E para a gente fazer um atendimento de excelência, né? Então, se você tem um papel e caneta aí, já pega para a gente ir anotando, né? Porque como fazer um atendimento de excelência, ele começa com o primeiro passo, que é a padronização do atendimento. E entenda como padronização do atendimento algo que seja fixo,
né, uma estrutura fixa de atendimento, porém que ela tenha critérios de maleabilidade, onde a gente tem esse soft skill, né? Então a gente tem uma base sólida feita, mas ela pode ser personalizada para cada tipo de situação. Então, quando a gente fala de uma padronização de atendimento, eu recomendo para vocês fortemente que vocês treinem a secretária de vocês. O treinamento da secretária de vocês é algo muito importante. E não adianta você só ficar, às vezes, metendo o pau na sua secretária, falando que ela é ruim, que ela não faz o serviço direito. Poxa, mas você não treinou ela, né? Então, ela não tem bola de cristal para saber como que você quer que ela faça esse atendimento. Então, aqui na clínica, por exemplo, a gente criou um protocolo, que ela tem um protocolo telefônico, tem um protocolo de mensagem de WhatsApp e tem um protocolo de pós-venda. Então, ela tem aquela estrutura que ela sabe que ela vai falar. Então, por exemplo, quando alguém liga aqui na clínica, né? Eu queria marcar uma consulta com o Dr. Tiago. Nunca a secretária vai falar o preço da consulta de cara. Então, isso é uma coisa muito importante para vocês orientarem a secretária, né? Então, quanto que é a consulta com o Dr. Fulano? A consulta é R$1.000. Poxa, o paciente às vezes pode assustar com esse valor e não vai marcar. Então, a gente tem que pegar o paciente, tudo bem, qual que é o nome da senhora? Eu falo assim, meu nome é Dona Maria. Tudo bem, Dona Maria? A senhora conhece a consulta do Dr. Tiago? Aí a Dona Maria vai falar, não conheço. Poxa, você não conhece? A consulta do Dr. Tiago é uma consulta de mais de 1 hora, onde ele vai avaliar todos os seus sinais e sintomas. A gente vai fazer uma avaliação corporal, um exame físico. Essa avaliação, aqui na clínica, a gente faz pelo método de bioimpedância, onde a gente, depois disso, vai solicitar alguns exames laboratoriais que o doutor achar que são necessários e a senhora vai ter esse retorno em 30 dias para a gente iniciar o seu tratamento. A consulta do Dr. Tiago é R$1.000. Você viu a diferença de você falar tudo isso e você falar que a consulta é R$1.000 de uma vez? Então você já colocou a pessoa dentro do consultório de vocês. Então nunca passe o preço de cara no telefone, né? Então crie esse protocolo, crie esse storytelling, né? Crie essa historinha, né, para a sua secretária para facilitar a vida dela. Então ela cria essa padronização e isso vai aumentar muito a conversão de possíveis clientes e pacientes em pacientes de verdade. Então criar essa padronização é muito importante. O mesmo você também tem que fazer com a questão do seu atendimento. E isso eu quero falar muito com vocês sobre o atendimento, senão a gente vai falar bastante tempo sobre isso. Você tem um atendimento também padronizado. Além disso, um pós-venda. Então você tem que ter um canal onde a pessoa possa ter acesso a você, porque as dúvidas vão surgir. Então, qual que é esse acesso, né? Então vai ser o WhatsApp, vai ser o telefone, vai ser o e-mail e precisa ter resposta, né? Então a gente precisa ter esse pós-venda e um pós-venda de qualidade. A gente vai conversar um pouco mais sobre o pós-venda também, mas já adiantando para vocês, é muito mais barato você manter um cliente, você manter um paciente, do que ele ficar conquistando novos clientes. Então o pós-venda é muito importante, né? Então fazer essa presença sua também no pós-venda é algo muito importante para a gente preencher aqueles critérios de um atendimento de excelência. Segundo ponto muito importante de um atendimento de excelência, pessoal, é criar um ambiente favorável, né? Então, crie um ambiente favorável, um ambiente onde o paciente se sinta bem, né? Não crie um ambiente onde o paciente entra na sala e está com calor, ou entra na sala, a sala está parecendo o Polo Norte, ou entra na sala e está com um cheiro muito ruim, né? Ou muito barulho. Então, o ambiente tem que ser um ambiente favorável, um ambiente confortável, né? Então, aqui na clínica, por exemplo, a gente desenvolveu o cheiro da clínica. Então, na nossa clínica, a gente tem um cheiro que só tem aqui, né? Mas você pode pegar um cheiro bacana, tem vários óleos essenciais, né, que acalmam o paciente. Então, deixa uma música ambiente, né, um som baixinho, uma música clássica, uma música instrumental. Poxa, você já mudou o clima, você já mudou a energia do ambiente, ficando muito mais favorável de deixar aquela memória no seu paciente, uma memória legal. Poxa, eu gosto, é um ambiente que eu me sinto bem, é um ambiente que eu relaxo, é um ambiente onde o profissional me escuta. Então, você está vendo o tanto que isso você já está agregando valor ao seu atendimento? Então, esse ambiente favorável é algo muito importante para você ligar esse sinal de alarme. Outro ponto importantíssimo, o time de funcionário. Então, a gente precisa ter um time de funcionários legais.
Então a gente tem que entender que tem pessoas que têm habilidades para algumas coisas e tem pessoas que não têm habilidade para outras coisas. Então, por exemplo, né, você tem uma pessoa que ela é muito boa tecnicamente, ela é muito boa na parte contábil, né? Só que ela é péssima com pessoas, né? Uma pessoa ríspida, uma pessoa grossa, né? Então ela está mal posicionada. Isso pode ser muito ruim, isso pode colocar toda a sua estrutura, né? Toda a sua estrutura a ver navios, porque você colocou pessoas erradas. Imagina, por exemplo, você tem o Ronaldo Fenômeno, né? No auge do Ronaldo Fenômeno, quando era jogador de futebol. Jogava muito, né? Um ótimo atacante. Coloca ele no gol. Você acha que ele teria o mesmo sucesso se ele jogasse no gol? Então, uma pessoa mal colocada, né? Ela pode ser um caos, né? Já uma pessoa com as habilidades que ela já tem, né? Você vai lá só lapidar e coloca ela na posição legal, que é a posição que ela se sente bem, poxa, isso aí vai ser um sucesso. Então não adianta a gente querer ter uma secretária que não sabe lidar com o público, né? Que é uma pessoa que é estressada. Então não é essa pessoa certa para essa profissão, né? Vai ser o atacante jogando no gol, né? Então a gente não pode querer, às vezes, forçar a barra com certas coisas, que a gente fica numa situação muito cômoda. Ah, não, mas ela trabalha comigo há muito tempo. Poxa, ela está jogando você para baixo. Então, a gente também tem que ter essa autocrítica de saber reposicionar, né? Ou, em alguns casos, trocar mesmo alguns funcionários do nosso time. Então, essa autocrítica que a gente tem que ter, ela é muito importante para você sair dessa zona de conforto. E uma coisa muito bacana que eu faço, às vezes, aqui no consultório, é pegar um telefone, né, que não tem um número cadastrado aqui na clínica, e eu ligo, como se eu fosse um possível cliente, para ver se realmente a secretária está fazendo essa questão da padronização do atendimento. Então, realmente isso está funcionando? Poxa, está funcionando, então tá legal. Então, você se autoavaliar também é muito importante. Grandes empresas, né, elas pagam pessoas para fazer essa vistoria na empresa. Você, né, assim como eu também, a gente tem uma proporção menor, né, a gente não precisa contratar uma auditoria, né, mas a gente pode fazer uma autocrítica, ligando, vendo se isso está realmente funcionando. Porque às vezes você entra dentro da sua sala, você não está ali na porta de entrada, você não está no telefone. Então você ligar de vez em quando, né, para ver se isso está realmente funcionando, é algo muito importante. Outro ponto importante, né, é o feedback. Então, dê muita atenção ao que o seu paciente fala. Tá? Então, isso é muito importante, você escutar o seu paciente. Então, ele está tendo dificuldade para marcar a consulta? Poxa, ele falou que ligou várias vezes e não teve resposta. Já começa a ligar o seu sinal de alarme aqui, né? Então, o feedback do paciente é algo muito importante. Pergunte para o paciente, poxa, foi legal a sua experiência para marcar a consulta? Você teve dificuldade para parar o carro aqui na clínica? Tem alguma coisa que você não gostou, né? Se foi o atraso que estava acontecendo, ou se foi a sala de espera? Se tem alguma sugestão, poxa, peça isso para o paciente, você tem uma relação legal com ele, né? E ele vai sentir lisonjeado, fala assim, poxa, o cara quer saber a minha opinião. Então, isso é legal, porque você faz essa troca, né? E você aproxima ainda mais o cliente de vocês. E aí a gente conversou, né, de criar essa padronização, criar esses protocolos, né, de atendimento. E a gente vai para a cereja do bolo, né? O seu atendimento, né? Então, o seu atendimento tem que ser aquele atendimento de encher os olhos do paciente, né? Então, nada adianta você ter feito a primeira aula lá de como encher a sua agenda e seu atendimento for ruim. Você não vai conseguir sustentar uma agenda cheia se você tem um atendimento ruim. Então, o seu atendimento é algo muito importante. E isso você tem que treinar e tem que praticar cada vez mais. Bom, falando do seu atendimento, eu coloquei alguns tópicos que eu acho muito bacana para você manter nesse contato, nesse bate-papo com o seu paciente, o que a gente chama de anamnese, né, na parte médica, mas também na parte da nutrição, ou qual seja a sua especialidade. Então, primeira coisa é pegar o nome do paciente, claro, né? Mas isso parece óbvio, né? Mas um ponto muito importante, gente, é chamar o paciente pelo nome, né? Então, durante toda a anamnese, não fique só usando pronome. Ah, mas e você isso? E você aquilo? Chame o paciente pelo nome. O paciente, como a consulta às vezes é mais demorada, quando você chama ele pelo nome, parece que ele tomou um choque, né? Ele acorda, né? Então, e como que está à sua disposição, senhor tal, tal, tal? Ou se for uma pessoa mais jovem, como que está à sua disposição, Breno? Sua disposição está legal? Então, quando você chama a pessoa pelo nome, ela acorda.
Então, são assim, umas dicas que você vai pegando que o paciente se sente, né, personalizado, né, ele não está preenchendo um questionário qualquer, né, ele está querendo saber do Breno, ele está querendo saber, né, da Sara. Então, isso é muito importante, você chamar o paciente pelo nome. Se é uma primeira consulta, pergunte como que esse paciente te encontrou, né, a origem desse paciente. A gente, na primeira consulta, o que a gente quer? A gente quer criar conexão. Então, esse paciente chegou por indicação de algum colega, esse paciente chegou por indicação de algum outro paciente seu, ou de um outro amigo, então pergunte logo no começo, da onde que veio, né? Assim, qual foi a origem, né? Você veio até aqui, como que você conheceu o nosso serviço, como você conheceu o nosso trabalho? Ah, poxa, eu vim de uma indicação de um amigo, eu vim de uma indicação do Instagram. Poxa, na hora que você já fez isso, primeira conexão feita. Então você chamou ele pelo nome, já fez a conexão feita. Legal. Pergunte o objetivo do paciente. Então, qual é o seu objetivo com o nosso acompanhamento? A partir disso, você já começa a alinhar as expectativas. Foi o que a gente conversou na aula de ontem, né? Muito importante a gente alinhar as expectativas do paciente com o nosso tratamento. Então, a gente tem que ter, às vezes, o bom senso de algumas coisas que não é impor a sua decisão. É ver o que o paciente quer também, né? Então, é igual um cirurgião plástico, né? Se o cirurgião plástico for fazer na pessoa o nariz que ele sempre acha bonito, vão ficar todas as pessoas com o nariz igual. Né? Então tem que ver como que a pessoa quer, né? Qual que ela fica feliz, então qual que é o objetivo do paciente com aquele acompanhamento. Então, isso a gente já começa a alinhar aquela questão das expectativas do tratamento. A clareza no atendimento. Então, também não é para ficar jogando conversa fora, né? Então, a gente tem que ter algumas perguntas que sejam diretas e objetivas, onde a gente começa a montar o nosso raciocínio clínico. Então, a aula de amanhã vai ser tudo que a gente está conversando hoje e eu vou falar de alguns nutracêuticos que a gente pode encaixar em cada sinal e sintoma. Então, perguntas diretas, que sejam claras, que façam sentido no seu raciocínio clínico. E importante, pessoal, vai registrando tudo que você está conversando, né? A coisa mais chata que tem é você ficar repetindo informações. Então, você não está perguntando ao Léo, né? Então, você está perguntando coisas importantes que você julgou importante para o seu raciocínio clínico e você não quer deixar nada disso passar batido. Bom, e aí durante a anamnese? Então fez essa abordagem inicial já da anamnese, como fazer essa anamnese de excelência, né? Então, primeiro ponto, pergunta como que está a energia do seu paciente, né? Minha disposição e minha energia tá legal, Thiago. Poxa, isso aí tá muito fraco, né? Então calma. Essa disposição sua tá legal, mas você acorda disposto? Não, acorda disposto. E depois do almoço? Depois do almoço cai o disjuntor lá em casa, eu fico mal, né? Então, não adianta nada você ter uma energia boa na hora que acorda e depois do almoço você fica babando lá em cima da sua mesa, né? Então, a gente avaliar como é que tá essa energia ao longo do dia é algo muito importante e nos faz guiar possíveis alterações onde a gente vai começar a pensar nos nutracêuticos, né? Então, uma energia baixa logo de manhã, será que esse paciente está dormindo bem? Porque se ele já acorda cansado, pode ser que de manhã ele está... Se ele já acorda cansado, pode ser que durante a noite foi uma noite picada, foi uma noite ruim. Bom, será que ele acorda bem e a energia está caindo depois do almoço? Então, será que ele não está comendo muito carboidrato nessa refeição do almoço? Está fazendo um pico de insulina e ele está caindo o disjuntor por causa disso? Será que ele tem alguma alteração hormonal também que está fazendo sentido com essa queda de disposição depois do almoço? Se ele está ruim de energia o dia inteiro, fala, Thiago, está horrível. Já acordo cansado, à tarde está ruim, então a gente tem que avaliar a tireoide, será que ele não tem uma anemia? Será que ele não tem um problema com a testosterona? Então, você vê que uma pergunta, energia, né, já abriu um leque para um tanto de coisa. Então, a partir do momento que você vai montando esse raciocínio clínico e com perguntas que sejam perguntas angulares, né? Você perguntou aquilo ali, aquilo ramifica em várias coisas, né? O seu leque de raciocínio já vai aumentando demais. Perguntar sobre pele, cabelo, né? E unhas. Então, será que essa pele está muito seca? Poxa, a gente pensa em tireoide, deficiência de vitamina A. Será que o cabelo está caindo? Poxa, cabelo caindo pode ser anemia, pode ser hipotiroidismo, pode ser excesso de androgênio, excesso de DHT, pode ser ferro baixo, zinco baixo, vitamina D baixa, né? Então, poxa, já vai anotando isso que você já vai juntando cada coisinha ali, que na hora que você pedir um exame, né? O exame é só complementar.
Você já tinha uma ideia muito grande do que seria a alteração daquele paciente. Então, perguntar sobre cabelo, sobre a pele, se a pele está muito seca, se a pele está muito oleosa, se está tendo muita acne, e também as unhas, né? As unhas dão informações muito importantes para a gente. Perguntar também sobre a parte cognitiva dos pacientes, né? A gente sabe que após a pandemia do Covid, muitos pacientes vêm queixando que a parte cognitiva, a memória e a concentração estão ruins. Então, pergunta para o paciente se a parte de memória e concentração está legal, se isso vem incomodando o paciente. Então, isso a gente já começa a pensar também em algumas possíveis alterações hormonais, mas também alguns sinais de uma síndrome pós-Covid. Perguntar sobre o sono do paciente, né? E perguntar sobre o sono do paciente não é perguntar só se ele está dormindo bem, né? Para de ser preguiçoso, pô. Pergunta aí, está dormindo bem? Tô. Tá bom, mas você vai dormir que horas, né? Ah, eu vou dormir meia-noite. Poxa, já não está dormindo bem, né? Então a gente tem que dormir um pouco mais cedo, em torno de 10, 11 horas da noite. Pergunta se o sono está sendo contínuo, se o sono está sendo picado, pode ser um dos sinais desse paciente estar acordando cansado. Então, ver a qualidade do sono, né, é muito mais do que o número de horas de sono. É lógico que a gente tem um mínimo de horas de sono, né, em torno de 6, 7 horas de sono seria ali um mínimo. Mas se essa qualidade de sono, o sono está muito picado, o paciente está indo dormir 2 da manhã, acordando às 9, poxa, isso daí vai ser muito ruim. A gente sabe que tem alguns hormônios que precisam do ciclo circadiano para eles terem o seu pico, né? Então, o GH, a melatonina, o cortisol na hora que acorda. Então, é muito importante a gente ensinar isso para o paciente e falar da importância que tem o paciente dormir bem, porque isso também é um hábito angular. Melhorou o sono, poxa, melhorou a disposição, diminuiu a compulsão por alguns alimentos no dia seguinte. Então, orientar sobre a questão do sono, isso aí vai ser muito importante. A gente vai falar sobre alguns nutracêuticos que a gente pode usar também para melhora da qualidade do sono. Pergunte para o seu paciente como que está a atividade física dele. É muito importante a gente observar como que está o nível de atividade física do paciente, né? Se o paciente é sedentário, mas o paciente ele faz yoga, ele faz pilates, ele faz musculação, então pergunte sobre a atividade física que ele faz, pergunte o horário que ele faz, a frequência que ele faz, o volume de atividade física que ele faz. Então, isso é muito importante para depois você organizar um pouco quando a gente chegar na parte do recordatório alimentar dele. Então, vamos avaliar como que está a atividade física desse paciente. É algo muito importante para você perguntar e orientar também, caso o paciente esteja sedentário. A gente sabe que o paciente pode estar com tudo ótimo, mas ele está sedentário, ele está meio doente, né? Então, o paciente que está... Exames ótimos, uma situação hipotética, né? Exames ótimos, alimentação ótima, dormindo bem, mas sedentário. Esse paciente está meio doente, né? Então a gente precisa orientar sobre a importância da atividade física para ele. E atividade física, pessoal, não precisa ser só a musculação. É óbvio, eu gosto de musculação, tem inúmeros benefícios da musculação, mas o importante é o paciente se mexer, né? Então, se o paciente gosta de fazer um funcional, ele gosta de fazer o tênis dele, então a gente vai ajustando isso, né? Mas o importante para a saúde é o paciente se mexer. Perguntar para o paciente também sobre o nível de ansiedade e irritabilidade também. A gente sabe que alguns pacientes no pós-Covid também têm queixados de piora de ansiedade, piora de depressão, né? Então a gente avaliar isso também. A piora da ansiedade e da irritabilidade também está associada a um sono ruim, né? Deixa você que está me assistindo aqui com uma privação de sono, né? Você dormir 3 horas por noite de sono, né? Você vai acordar no dia seguinte feliz? Tenho certeza que não, né? Então você vai ficar mais irritado, você vai ficar mais compulsivo, né? Então, perguntar para o paciente, né? E joga essa pergunta para ele, faz esse bate-papo, né? Então, chama ele pelo nome, claro, né? Por exemplo, a gente criou o paciente hipotético aqui, o Breno. Ô Breno, e você se considera muito ansioso? Aí ele vai pensar, ele vai até olhar para dentro dele, né? Eu me considero um pouco, né? Você tem ficado um pouco mais irritado que o normal, né? Meio rabugento, coisa que não te incomodava, está te incomodando. Então, isso já vai guiando até possíveis alterações hormonais que você pode ver depois nos exames complementares também. Fato muito importante para todos perguntarem, né? Como está o funcionamento intestinal? A gente sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? Tem uma colega minha, a doutora Denise de Carvalho, ela fala que a maioria das doenças começam pelo intestino, e sem dúvida, né? Isso é uma verdade. Então, a gente perguntar como está o intestino desse paciente.
E se engana quem está indo 4, 5 vezes no banheiro por dia. Nossa, meu intestino é ótimo, eu vou 4, 5 vezes por dia no banheiro. Pô, tá horrível, não está absorvendo nada. Então, tá indo no banheiro, a consistência das fezes, as fezes estão formando certinho, né? Porque se o paciente está mais desidratado, a gente sabe que as fezes ficam lá meio de bolinha só. Então, perguntar como estão as fezes do paciente, se está tendo sangramento, presença de pus, se está tendo dificuldade para evacuar. Então, perguntar sobre o intestino do paciente também é uma pergunta angular, onde a gente começa a pensar em várias possíveis alterações onde você pode ajudar seu paciente. Perguntar sobre compulsões também. Esse paciente está tendo compulsão por doce, por farináceo, por álcool, por drogas. A gente sabe que alguns casos de ansiedade, até de depressão, essa busca, né, pela dopamina, pela serotonina, muitas vezes vem com consumo de álcool, com consumo de drogas, né? Então a gente sabe que a falta da dopamina, às vezes a pessoa tem uma tendência a consumir mais os farináceos também. Então a gente precisa ficar atento a isso. E se você não pergunta, você não vai saber. Então, poxa, você está tendo compulsão, quando você está mais ansioso, você vai mais no doce, vai mais na bebida, né? Então isso é algo importante também para a gente tirar do paciente. Pergunte sobre a hidratação do paciente. As pessoas não estão tomando água. Então entenda, o ideal de água seria pelo menos 3% do peso corporal. Né? Aquela história, 2 litros de água por dia, depende. Se o paciente tiver 50 quilos, pode ser 1,5 litro. Né? Então, desconsiderando atividade física, tá, pessoal? Porque às vezes pega uma pessoa que fez um longão aí, correu 3, 4 horas, poxa, esse paciente tem que se hidratar muito mais do que só aqueles 2 litros, né? Então, pergunte sobre a hidratação do paciente e frise da importância dessa hidratação ao longo do dia. O tempo, principalmente nessa época do ano que a gente está, o tempo está muito seco, né? Ar-condicionado resseca as vias aéreas, então manter o paciente sempre hidratado é algo muito importante, tanto para a concentração quanto para a função intestinal. Eu costumo brincar, né, com alguns pacientes que se você... meu intestino está ressecado, Thiago. Aí minha pergunta seguinte da minha anamnese é, mas você está bem, você toma bastante água? Não tomo 1 litro por dia. Eu falo assim, então, por isso que seu intestino não está funcionando bem. Você está roubando água do seu cocô. Né? Então, o seu intestino vai lá, o nosso corpo precisa de água, ele vai lá e suga aquela água no seu intestino, você fica com as fezes ressecadas, né? E tudo isso vai gerando todo o quadro de irritabilidade e tudo mais, porque você não está tomando água. Poxa, é o mínimo que você tem que fazer. Você quer hoje mudar o mundo e você não toma água? Pô, pelo amor de Deus. Então, perguntar sobre a hidratação do paciente e orientar sobre a importância disso também. Questione o paciente sobre o histórico pregresso de alergias e intolerâncias, né? Então a gente sabe que tem alguns casos de intolerância à lactose, que cursam com enxaqueca, que cursam com acne, né? Que pioram doenças autoimunes. Então, perguntar se o paciente sabe de alguma alergia, alguma intolerância alimentar, se ele tem alergia a algum alimento, porque muitos nutracêuticos vêm de alimento. Então se o paciente às vezes tem uma alergia a iodo, aí você vai passar um negócio que vem de alga, poxa, o paciente pode ter problema. O paciente tem uma alergia a crustáceo, aí você passa um ômega crio, poxa, vai dar alergia no paciente. Então, pergunte se o paciente tem alergia a algum alimento, deixe isso anotado e preste muita atenção na hora de você prescrever o seu nutracêutico. Pergunte sobre o histórico pregresso também do paciente, de doenças crônicas, de cirurgias. Então, a gente conversou muito do Covid, né? Então, muito das questões que a gente perguntou para o paciente, a gente pergunta, esses sintomas que você teve pioraram depois do Covid? Né? Então, para a gente começar a linkar, que possivelmente tem uma síndrome pós-Covid instalada ali, então ver esse histórico pregresso do paciente de doenças, de cirurgias, né? Onde pode guiar ainda mais esse atendimento personalizado do seu paciente. Questione sobre histórico familiar de doenças crônicas. A gente sabe que algumas doenças crônicas, pessoal, tem um fator genético envolvido. Por exemplo, tireoidite de Hashimoto, né? O hipotireoidismo, né? Todo mundo chama de hipotireoidismo, mas na verdade é uma tireoidite. A tireoidite de Hashimoto, ela tem um fator genético muito importante, principalmente no braço feminino da família. É 5 vezes mais comum uma mulher ter hipotireoidismo do que um homem. Então, esse braço feminino, minha mãe tem hipotireoidismo. Aí você vê a paciente queixando de queda de energia, de disposição, pele seca, memória ruim.
nunca fizeram diagnóstico de hipotireoidismo, poxa, pede um anti-TPO, um anti-TG, vamos avaliar essa função tiroidiana, TSH, T3, T4. Então isso é muito importante para a gente já ir guiando o nosso raciocínio clínico. Vocês estão entendendo que o tratamento começa na consulta e não na prescrição? Então, a consulta é assim, é o principal para você fazer o tratamento. Então, não adianta você ter, tem um protocolinho disso. Eu tenho não sei o que lá. Se você começa a colocar pacientes em protocolo sem fazer de maneira personalizada seu tratamento, o risco de você entrar num fracasso é muito grande. Então, questione também sobre o uso pregresso de anabolizante. Então, às vezes, essa pessoa já usou um tanto de anabolizante. Muito importante você ver isso para você não carregar uma conta que às vezes não é sua. Deixa isso no seu prontuário. O paciente já usou tal anabolizante, já foi sem prescrição médica. Então, você já deixar isso até com uma proteção sua. Pergunte desse uso pregresso de hormônios, se teve colateral quando usou, né? Então, isso é muito importante deixar anotado no seu prontuário. E aí, depois de toda essa conversa, muito importante você realizar um exame físico. Poxa, encosta no paciente, afere a pressão do paciente, pô. Pelo amor de Deus, para de ser preguiçoso. Então, vamos aferir a pressão do paciente. Se o paciente está queixando, às vezes, de uma palpitação, faz uma ausculta cardíaca no paciente. Só um exame físico direcionado, tá? Não precisa ser um exame completo, né? Está ali no atendimento clínico, onde o paciente não está com queixas muito evidentes, né? Mas a gente fazer esse exame físico básico é muito importante. Avaliar também a composição corporal do paciente. Então, ver como que está a composição corporal do paciente. A gente sabe que obesidade é o segundo maior fator de risco para qualquer tipo de câncer, poxa. Então, se o paciente está obeso, o mínimo que você tem que fazer é orientar ele de como sair disso. Se você não tem expertise para isso, você tem que orientar para ele procurar um colega que seja ali capacitado para isso, né? Então, fazer a composição corporal do paciente, medir a circunferência abdominal do paciente, se você tiver o adipômetro, se você tiver a bioimpedância, né? Faça o exame no paciente, explique para ele o exame que ele fez, para você depois reavaliar e o paciente entender também o que você fez. Faça um recordatório alimentar do paciente. Se você é nutricionista, é óbvio. Mas se você é médico, é muito importante você fazer um recordatório alimentar do paciente. Se você é médico, faça um recordatório simples. Mas como que você quer tratar um paciente que está com uma hemoglobina glicada alterada, uma glicemia alterada, sem alterar a alimentação dele? Se o paciente está tomando TOD, se o paciente está comendo excesso de pão, se o paciente está comendo muito doce, você vai só aumentar o glifage dele? É esse o tratamento que você vai fazer? É esse que você considera ser um profissional diferenciado no mercado? Aquele que só aumenta o remédio do paciente e não vai na causa? Então, você entendeu que para você querer ser diferente, você tem que fazer diferente? É uma parte que depende de você também. Então, faz esse recordatório alimentar do paciente. Se você não é nutricionista, se você é médico, faça um recordatório simples, né? Então, me fala como que é a sua alimentação de manhã, à tarde, à noite, final de semana, como que é? Então, às vezes o paciente fala um recordatório alimentar lindo, né? De segunda a quinta. Aí sexta, sábado e domingo, quando você pergunta, é aquele estouro, né? E assim, sexta, sábado e domingo, né? A semana tem 7 dias. Sexta, sábado e domingo é 40% da semana. Se você tem um funcionário que rouba 40% do seu faturamento, isso te atrapalha, não atrapalha? Então, faça esse recordatório também, incluindo o final de semana. E mostre para ele a importância do final de semana. Não é para ficar bitolado. Mas, poxa, chutar o balde sexta, sábado e domingo o dia inteiro, poxa, você vai trabalhar. Então, bate esse papo assim com o paciente sem ser bitolado, mas mostrando também a responsabilidade, porque aqui a gente está dividindo a responsabilidade para a gente conseguir ir longe. Além disso, tinha lá uma outra pergunta aqui que é perguntar sobre a questão da libido do paciente. Eu deixo geralmente isso por último no questionário, porque aí você já tem uma conexão com o paciente, ele vai falar se a libido está legal, se não está, se a qualidade da ereção está legal, se não está. Então isso é importante a gente relatar também, porque isso guia possíveis alterações nos exames que a gente vai ver. Bom, pergunte para o paciente como que está a questão do uso de medicamentos e de suplementos. Então, se esse paciente ele já vem usando algum medicamento, se ele já vem usando algum suplemento, porque isso pode interferir nos exames e isso também pode ser causa de algumas alterações de sintomas também. Então, às vezes a libido está baixa, mas toma um anticoncepcional que tem efeito antiandrogênico. Às vezes a libido está baixa,
mas toma a espironolactona, que abaixa, que diminui a ligação da testosterona no receptor. Poxa, isso aí vai interferir, e tem um porquê. Né? Às vezes o homem está com a libido baixa e está tomando fluoxetina, então também vai interferir. Então já deixar isso anotado, né, sobre esse uso pregresso, tanto de medicamentos quanto de suplementos. Peça esses exames complementares em cima de tudo que você achou, né, que são possíveis alterações. Então ter esse guia, ter essa base desse padrão de exames complementares, mas que ela possa ser maleável, que você tenha esse soft skill, que você consiga ali modular ela. Então você tem uma base sólida, mas ela consegue ser modulada de forma personalizada para cada paciente. E não se esqueça, os exames são complementares, o mais importante é a clínica, né? Você vê que a gente ficou tanto tempo conversando sobre a anamnese, sobre a consulta, um tempo pequenininho falando sobre exames, né? Então, a clínica é o mais importante. E foi o que a gente conversou lá no comecinho do nosso bate-papo de hoje. O melhor tratamento do mundo sempre será iniciado na sua consulta e não na sua prescrição. Se você chega no pronto atendimento, né? Você está com dor de cabeça e febre, aí o médico nem te examinou, já passou de pirona e mandou para casa. Você vai gostar desse atendimento? Talvez você nem compre essa dipirona, você vai procurar um outro colega para passar. Então, a consulta é muito importante. Se ele te examinou, ele examinou sua garganta, né? Estava com dor de cabeça, né? Ele fez ver se tinha alguma coisa, sinais de meningite ou não, né? Ele te abraçou e te examinou. Perguntou sobre os sinais e sintomas, aí ele avaliou que não tinha nada, pediu alguns exames, avaliou que não tinha nada e passou de pirona, poxa, é uma coisa. Agora, se ele nem encostou em você e já passou de pirona, pô, isso não é atendimento. Né? Então, o atendimento e o tratamento do paciente começa na consulta. O tratamento começa na consulta. E a gente vê, né, cada vez mais essas notícias muito tristes, né? A gente sabe que uma das grandes causas de morte no mundo hoje é por erro médico, né? Seja por não ter tempo para atender o paciente, vive naquela loucura, né? Tem colegas que atendem 40, 50 pacientes por dia. Imagina, se pedir para eu falar 40, 50 nomes de pessoas, eu nem sei falar. Imagina atender 40, 50 pessoas por dia. Então, essa questão de você ter um atendimento, né, onde você tem tempo para atender, você tem esse raciocínio clínico, poxa, isso vai melhorar muito a qualidade do seu atendimento e a qualidade de tratamento do paciente também. Então, se a gente quer ser diferenciado, se você quer fazer um atendimento de excelência, né, você é parte ativa desse processo também. Bom, pessoal, a gente já está indo lá já para quase o nosso finalzinho, né? Então, a gente somou várias estruturas, né? Então, a gente solidificou essas bases que eu considero importantíssimas, né? Que são estratégias para a gente manter uma agenda cheia, né? Quais são as estratégias que a gente pode criar para manter uma agenda cheia? A importância do networking, a importância do boca a boca, né? Então, essa aula ficou até gravada, eu não ia deixar gravada, mas eu deixei gravada para vocês até poderem assistir, tá gravada aqui no canal. Então, a primeira aula foi muito importante de estratégia de aumentar a sua agenda e aumentar o nível a quantidade de pacientes da sua agenda. Aliado a isso, a gente fez a parte 2, que é como fazer um atendimento de excelência. Então, você já aprendeu como captar os pacientes, você aprendeu como tratar eles bem, desde quando ele chega na sua clínica, desde quando ele chega no seu consultório, até o seu atendimento e o pós-venda. Então você já entendeu a importância disso, a importância de criar protocolos, a importância de fazer uma autoanálise desses protocolos ao longo do processo, né? E aí agora a gente já tem essa base solidificada para ir para a parte 3, que é amanhã, onde a gente finaliza esse webinário. Nessa parte 3, a gente vai pegar toda essa base que a gente consolidou e vamos falar de como montar prescrições estratégicas em cima de cada queixa do paciente, em cima de tudo que a gente conversou. Então, não teria como eu já entrar nessa parte dos nutracêuticos sem ter feito essa base, você entendeu? Que a partir de que a gente fez essa base, a gente igualou todo mundo. Então, eu já igualei todo mundo, a gente já está falando a mesma língua agora, e aí agora a gente vai entender sobre cada nutracêutico e a importância em cima de cada sintoma que você teve conversando com seu paciente.
Perfeito, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês essa noite, tá? Estou muito, muito contente de ter mais esse canal com vocês. Hoje a gente consegue colocar essas apresentações, consegue conversar melhor e principalmente falando de assuntos que às vezes se eu coloco só no Instagram eu não consigo ter essa profundidade nesses assuntos, né? Para a gente conversar e aumentar ainda mais a qualidade de atendimento aos nossos queridos pacientes. Uma ótima noite para vocês. Te encontro amanhã às 20 horas. Tchau, tchau.